Sabe como uma liderança pode de fato mudar o curso da história? Hoje, a gente vai mergulhar na trajetória de Débora, uma juíza e estrategista que viveu séculos atrás, mas cuja influência ecoa até hoje. O que será que dá para aprender com o jeito dela de liderar? A história dela já começa com uma frase de impacto, né? A mulher que mudou o rumo da história. Só isso já dá uma dimensão do tamanho da sua influência e prepara a gente para o que vem pela frente. Para a gente entender essa história direitinho, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, vamos ver o cenário da época, um tempo de incertezas. Depois, como ela surge como líder, quais eram as faces dessa liderança, como foi o caminho para a vitória e, por fim, o legado inspirador que ela deixou. Então vamos lá, começando pelo começo. Para entender de verdade a ascensão de Débora, a gente precisa primeiro dar uma olhada no mundo em que ela vivia. E olha, era um tempo de muita incerteza. Tenta imaginar uma época que não era definida pela paz, mas por desafios e conflitos o tempo todo. Uma sociedade que vivia sob o peso da opressão, onde a instabilidade era a regra. Era nesse cenário, sabe, de desordem e até um pouco de desespero, que a necessidade de uma liderança forte se tornou absolutamente crucial. E é exatamente nesse tipo de ambiente, né, no meio do caos, que muitas vezes surgem líderes que ninguém esperava. E foi o que aconteceu. Em meio a tudo isso, uma nova figura apareceu. Mas quem era Débora, afinal? Ela não era apenas uma juíza. Pensa nela como uma figura com várias facetas. Uma estrategista brilhante e, talvez o mais importante, uma voz pela justiça quando o normal era o silêncio. Ela era muito mais que um cargo, era um verdadeiro símbolo de esperança. Então fica a pergunta, o que tornava ela uma líder tão eficaz, ainda mais no mundo dominado por homens e por conflitos? A resposta, na verdade, está numa combinação única de qualidades, as verdadeiras faces da liderança dela. A liderança dela não vinha de uma única virtude, mas de uma combinação muito poderosa. Ela tinha sabedoria para tomar decisões difíceis, um compromisso enorme com seu povo, uma paixão que não se abalava por justiça e, o que é fundamental, a coragem e a determinação para tirar as ideias do papel e partir para a ação. Tá, mas como é que essas qualidades todas viraram ação de verdade? Vamos avançar um pouco e ver como essa história se desenrolou na prática. Esse foi o caminho para a vitória. O ponto-chave aqui foi a capacidade dela de unir as pessoas. Numa época de muita divisão e medo, a liderança dela funcionou como um catalisador, sabe? Juntando todo mundo por uma causa em comum e guiando essa gente para lutar contra a opressão que sofriam. A gente consegue ver aqui uma progressão bem clara. O ponto de partida é a opressão, mas aí entra a liderança da Débora, que age como um ponto de virada, transformando o medo em união. E é exatamente essa união que abre o caminho para a vitória. Uma coisa leva a outra de forma bem poderosa. Mas a história não acaba com a batalha. O verdadeiro impacto de Débora está no que ela deixou para trás. E com isso, a gente chega na nossa parte final, o legado inspirador dela. Por que essa história ainda é tão importante para a gente? Porque ela deixa uma lição que não envelhece. O exemplo de Débora mostra que a combinação de coragem com determinação tem o poder não só de mudar uma situação na hora, mas de transformar realidades de um jeito que ecoa pelo tempo, inspirando gerações futuras. No final das contas, a essência da liderança dela pode ser resumida nessa frase, né? A história dela nos lembra que a liderança de verdade vem da sabedoria, do compromisso e da paixão por justiça. Isso mostra que não se trata de poder ou de um cargo, mas sim de caráter e convicção. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Olhando, por exemplo, dela e, claro, para o mundo ao nosso redor, que realidades a coragem poderia transformar hoje em dia?